Olá, amigos. Bem-vindos ao 21º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui hoje nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos os nossos agradecimentos por toda a estrutura física, de equipamento e humana que nos disponibiliza para fazer esse programa semanalmente. Chegando no final do ano, a hotelaria no Brasil, em especial Minas Gerais, Belo Horizonte, com recordes de ocupação, uma retomada que só veio a calhar, ao nosso setor, e agora nos preparando já para as comemorações de final de ano e os planejamentos que hoje todas as empresas hoteleiras, redes, hotéis independentes, com certeza estão debruçando agora em como será o 2024. E para conversarmos sobre esse cenário futuro e, evidente, também para ouvir um pouco da trajetória profissional, hoje estamos com um convidado que eu tenho a honra de estar conhecendo ele pessoalmente. Se não me falha a memória, se encontramos antes realmente eu não lembro, mas é uma grande satisfação recebê-lo. E como de costume, eu passo a palavra para o amigo e parceiro Martin Van Slius para fazer as honras da casa. Muito obrigado, Marcos Valério. Estamos juntos aqui mais uma vez, como você já fez aí no introito do podcast, né? Estamos já fechando os trabalhos desse, eu vou dizer, um bom ano de 2023, onde a hotelaria vai contar uma história de retomada bastante positiva. Estamos tendo picos no nosso setor em praticamente todas as cidades, com altas taxas de ocupação, e seguimos com o desafio de recuperar a diária média, se considerarmos o passado recente. Então, estamos aqui mais uma vez, dessa vez o nosso convidado, com grande satisfação, estamos aqui para receber Guilherme Castro, CEO e fundador da rede Samba Hotéis, que vai discorrer um pouquinho sobre aquela ideia que surgiu lá em 2014, ou talvez até antes disso, que é quando a Samba foi criada, e entender como que ele está vendo o momento atual da hotelaria e para onde nós vamos daqui para frente. Guilherme, um prazer recebê-lo. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Uma água providencial, porque nós estamos vivendo dias de extremo calor, e isso é uma das coisas que nos gera uma certa preocupação, porque essas alterações climáticas, esse calor fora de época, pode sempre afetar alguns ramos da nossa economia. A hotelaria também não foge disso. Guilherme, muito bom estar com você aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e de forma tão gentil e tão prestativa, tão rápida, que você respondeu. É muito bom ter você aqui. Uma satisfação muito grande. Por favor, nossos ouvintes sempre gostaram muito de saber, sobre a Samba Hotéis, uma rede que é daqui, mineira, como você, mineiro como nós. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho para nós, por favor. Tá bom. Prazer, Marcos, Valério e Martin, estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado bastante o podcast, parabéns aí pelo trabalho, está muito interessante. Bom, a Samba Hotéis se iniciou ali em 2014. 2013 a gente estava organizando esse modelo de negócio em si. Eu trabalhei muitos anos por uma outra rede grande, multinacional, e o que eu percebia naquela ocasião era um olhar empírico, que, para te falar bem a verdade, depois virou um desdobramento até acadêmico, deliberado, mas empiricamente eu percebia que, enquanto grandes redes, a gente tinha um olhar muito amplo para a escala do negócio por meio da valorização contínua da marca. E eu percebia que naquela ocasião, analisando como uma plataforma de negócios, que o olhar do hóspede era exacerbado, até porque esse hóspede, ele saindo ali muito satisfeito, ele enaltece a marca, você cria brand awareness, e criando brand awareness eu escalo o meu negócio. Mas, naquele ambiente, 2013 para 2014,
grande instabilidade política, né? Vários problemas ali, todo mundo se recorda. Naquele momento, como agora, né? Passados aí 10 anos, a perspectiva ela precisava ter uma pequena alteração. Entendo o grande potencial estratégico das grandes redes, grandes valores de marca, etc. Mas o que faltava, especialmente por um outro stakeholder, que não o próprio hóspede, o stakeholder investidor, era o resultado. Porque era uma questão de sobreviver ou não sobreviver, né? Então nós passamos por todas essas crises aí, 2014, 15, 16, 17, fica Dilma, sai Dilma, Temer, bolha imobiliária, enfim, todas as questões até chegarmos até aqui. E a ideia da Samba era criar um viés um pouco mais exacerbado para alguém, um stakeholder tão importante que é o próprio investidor dentro do negócio, que por vezes ficava ali, de certa maneira, com o cobertor um pouquinho curto, refém de uma parametrização de marca que às vezes em algum momento, por exemplo, especialmente em momentos de crise, tirava um pouquinho dele para que houvesse essa manutenção aí de padrões, vamos dizer assim. Então a Samba foi criada como uma plataforma bilateral, né? Ou seja, eu tenho hóspede e eu tenho investidor. A gente tem um foco exacerbado nessa perspectiva do investidor, porque a gente entende que o investidor colocou o capital naquele negócio, um negócio de barreira de saída alta, né? Se a gente conseguisse reduzir essa barreira de saída, ou pelo menos que essas ondas, né, entre picos e vales, que esses picos eles fossem mais recorrentes, o investidor teria condição de sair, dar mais um mergulho, mas deliberadamente por si só. O que a gente percebia naquela ocasião era a abertura de vários hotéis com uma perspectiva puramente imobiliária, mas a hotelaria ela é composta de operação hoteleira e ganho imobiliário. O ganho imobiliário da segunda onda, ele só vai se dar se a operação hoteleira for eficaz. A euforia da primeira onda, cada um compra um apartamento, vende apartamento por valores altos, essa euforia ela vai embora se essa operação não for eficaz. Mas não quer dizer que as grandes redes não são eficazes, muito pelo contrário, é até por isso que elas são as grandes redes. Mas em determinados locais, em determinados ativos, essa força da marca, ela em muitos casos, ela causa algum dano, ou não tem o retorno condizente com o custo daquela própria marca, né? Então a Samba entrou para ser um meio do caminho, vamos dizer assim, entre grandes redes, que têm estratégias muito bem deliberadas, delimitadas, e hotéis independentes ou de redes menores, que são muito mais flexíveis, mas talvez pecam em alguma questão estratégica. Foi assim que a gente entrou lá na ocasião em 2013 para 2014. Você tocou num ponto que eu já ia abordar com você, exatamente a propósito do que você acabou de dizer. Você acredita que você, como foi executivo de uma rede de grande porte, atuante no Brasil, com bastante sucesso, aliás, uma das redes com mais visibilidade até no mundo, se a gente considerar a questão da fixação de marca, né, e a percepção de valor, com toda certeza. Então, você concorda que no Brasil, a oportunidade que você teve, que você visualizou e vislumbrou ao criar a sua própria bandeira, a sua própria administradora e franqueadora, hoje você também franquia a sua marca, as suas marcas, se deu através de um gap num mercado nosso, muito característico brasileiro, onde, dadas as características geográficas do Brasil e a distribuição dos hotéis por uma extensão territorial tão grande como a do Brasil, dificulta ou dificultaria para qualquer grande rede nacional levar a esses empreendimentos o verdadeiro benefício que ela se propõe a dar quando ela faz a sua oferta, faz a sua carta proposta. Nós sabemos que o custo de uma marca internacional de renome é relativamente alta, principalmente quando ela é dolarizada, que é o caso de várias. Então você, de fato, enxergou que a Samba Hotéis, né, a exemplo de outras tantas redes que surgiram no Brasil nos últimos 20 anos, né, startups de hotelaria praticamente, ou redes emergentes, se deram em função dessa oportunidade. É isso, né? Essa você consolida essa ideia. E você acha que ela ainda é presente?
Ela é bem presente. Nesses últimos 10 anos, e a gente está aqui crise atrás de crise, né? Sejam crises econômicas, decorrentes de crises políticas, enfim, até de questões macroeconômicas e macropolíticas que nem dependem tanto de nós, aqui no Brasil. Mas sim, a Samba Hotéis, vamos dizer assim, entre aspas, surfou uma boa onda, porque tivemos várias crises, sabe? Você tem um economista muito famoso na área de economia e administração, economista pós-guerra, ali próximo dos anos 50, que é Schumpeter, o nome dele. Schumpeter é austríaco, da escola austríaca, e ele fala uma coisa interessantíssima. Ele criou uma grande teoria que chama teoria da destruição criativa. Então, simplesmente em momentos de extremo estresse, complexidade total, os grandes incumbentes, né, ou grandes modelos de negócios, mas que têm pouca flexibilidade ou adaptabilidade, eles necessariamente vão perecer. Só que vão aparecer grandes oportunidades para quem se adaptar a essa nova perspectiva, né? Então, eu cito sempre o Schumpeter, até porque gosto muito de ler Schumpeter e os neo-schumpeterianos, né, que são os estudiosos aí após ele, porque é exatamente isso. Você tem uma crise e tem uma oportunidade, né? Se fosse julgar aqui para o nosso dia a dia, um chora, o outro vende lenço, podia simplificar, mas não que sejamos, poxa, mas por que uma grande rede, será que a grande rede não vê, ela não consegue ter a mesma visão que a Samba? Claro que ela tem a mesma visão, mas o navio ele é muito grande e por vezes não interessa caminhar ou se ingrar por um rio se ele está navegando num grande mar azul, né? Então, nessa perspectiva, abram oportunidades. A Samba, de fato, entrou no mercado, em grande monta com takeovers, né, viradas de bandeira de outras redes para a Samba, e, ultimamente, novas aberturas mesmo. Guilherme, aproveitando esse exemplo que você disse, mas antes de fazer a pergunta específica que você colocou muito bem, as grandes empresas, as grandes corporações, claro que elas têm muito mais instrumentos, muito mais dados e informações para avaliar tendências. Talvez não tenha a mesma velocidade. Isso. Numa comparação aí, lamentavelmente, no período que estamos vivendo, nos últimos 2 anos, com 2 guerras, né, pipocando aí no mundo, quer dizer, várias, né, mas 2 de grande relevância, é uma comparação como a guerra, a estratégia de guerra e de guerrilha. As empresas menores, elas possuem, né, uma mobilidade maior, exatamente porque vão atuar num cenário de resposta pontual ali e pode recuperar. Mas antes de você responder essa colocação, eu sempre faço essa pergunta a todos os nossos convidados. Até esse momento, até hoje, o Guilherme Castro, à frente da Samba Hotéis, você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Como é que você inicia? Qual é o seu início profissionalmente no setor hoteleiro? Tá bom. Originalmente, eu me formei em turismo. Ali ao longo do curso de turismo eu havia iniciado aqui no próprio Brasil, ali em Contagem, né? Que na sequência me transferiu para São Paulo e aí eu passei diversos anos com a Hilton, né? Mas originalmente eu sou formado em turismo, sou formado também em história, mas história foi de hobby, vamos dizer assim. Aí depois fiz uma especialização em marketing, mestrado, doutorado, mas atuei desde a faculdade de turismo no segmento hoteleiro mesmo. Aí, especialmente na área de vendas e distribuição, onde eu, desde os primeiros passos até me aprofundar e até sair da empresa, foi por onde eu passei. Não foi por acaso, eu sempre gostei muito havia trabalhado em agência, inclusive em companhias aéreas, mas a hotelaria sempre me chamou a atenção pela dinamicidade, né? Um segmento dinâmico, um segmento que interage com basicamente todos os outros segmentos de mercado, então outras culturas inclusive, mas o hoteleiro naturalmente sabe um pouquinho de agro, sabe um pouquinho da indústria, sabe um pouquinho de fabricação de caminhão, de trator, porque seus clientes são exatamente todo o mercado. Toda a cadeia, né? Então isso é muito interessante, sempre me chamou a atenção desde então.
E hoje com a Samba, onde eu tenho possibilidade de atuar em diversos locais, diversas cidades, isso acaba se dinamizando ainda mais, né? Porque você acaba aprendendo de novos segmentos de uma forma muito interessante. Por exemplo, no Rio a gente tem, se não me engano, 9 hotéis no estado do Rio. O segmento de offshore é um segmento impressionante, que eu conhecia muito pouco, enquanto trabalhava, por exemplo, pela Hilton. Era um segmento que a gente não atuava. Naquela ocasião, a Hilton sequer tinha hotéis no Rio de Janeiro. Então, apesar de eu ter sido gerente da Hilton no Rio também, de comercial, né, mais novo, eu não atuava no segmento de offshore. E é toda uma descoberta, é toda uma dinâmica, né, e a hotelaria ela propicia isso. Isso é muito interessante. Essa informação eu não tinha, muito bom saber. E você sabe melhor do que eu, claro. O Hilton, né, o Brasil, foi um dos divisores de água da história da hotelaria metropolitana. Que no caso lá estão em Contagem ou Betim, né? É divisa, né? Lá é divisa, mas é Contagem ainda. Mas representa a primeira bandeira internacional, né, a entrar no mercado mineiro, em especial metropolitano. E trouxe toda uma expertise, não é, de um período que ela foi líder de mercado, referência no mundo. Né? Os anos 70, se não me falha a memória, o Brasil está inaugurado em 76. Ele vem em função 75, da Fiat, né? Ele foi construído, concebido. Sim, em função A Fiat foi inaugurada, a planta industrial, em abril de 75. Em 73 foi assinado o contrato lá em Turim, na Fiat, estabelecendo que a Fiat do Brasil, né, na época não me lembro quem era o governador de Minas, mas era um desses visionários que conseguiu atrair para o Brasil, em Betim, a fábrica. Dom Pacheco, mas quem inaugurou foi Aureliano Chaves. E aí nós tivemos então a inauguração do hotel posterior exatamente para hospedar principalmente os executivos da Fiat. Isso, quem me conta é Klaus Ziller, né, nosso amigo que foi gerente lá há muito tempo, que hoje continua na rede Hilton. E ele fala, até as cores aqui das portas do hotel, nós tivemos o cuidado de encontrar a tonalidade do tom azul que fosse exatamente o tom da Fiat, né, da marca da Fiat. Então tudo foi pensado em função da Fiat e toda a sua cadeia de fornecedores, né, que durante muitos anos, né, Marcos Valério, quantos e quantos de nós não batíamos nas portas de Fiat Gesco, de Magnete Marelli, Denso, sim. Né, Banco Fiat, era uma Texid, né, que faz os bancos, né, então assim, era uma grande cliente da hotelaria de toda Belo Horizonte, tratada, carregava-se água na peneira, né, literalmente, para o grupo. Mas voltando aqui na posição do perfeito isso, a hotelaria, não é? As pessoas que não são da hotelaria talvez não saibam. A hotelaria ela é reativa, ela acontece em função de uma motivação econômica dos outros setores clássicos, não é? Da atividade produtiva, da indústria, da agricultura, do comércio, da logística. Aí sim a hotelaria vem dar resposta e ocupar o espaço de uma demanda que está latente ou, não é, que está reprimida. Foi exatamente a questão da industrialização, né, de Minas Gerais a partir desse olhar, né, que a indústria automobilística era um caminho de desenvolvimento. De fato foi. Mas enfim, a Brasilton traz toda uma tecnologia, traz toda uma expertise, não é? E tudo isso hoje que nós convivemos na nossa rotina, como diz, os caras já estavam fazendo há muitas décadas. Como foi para você já começar profissionalmente, foi o primeiro emprego, pelo que eu estou entendendo, né? Na hotelaria, já começar exatamente numa referência global. Além de ser uma referência global, né? Além de ser uma referência global, ter começado com o Klaus, né? O Klaus é um grande gerente aí da hotelaria, uma pessoa ímpar. Eu considero até meu pai na hotelaria, né? Eu chamei de papai. A última vez que eu estive com ele foi em Belém. O Klaus está em São Paulo, no Hilton Morumbi. Agora está onde ele deveria estar, né? Que é o grande
hotel da rede hoje no Brasil. E então eu comecei lá, sim, os processos, né, os recursos, toda uma estruturação, uma estratégia. Isso realmente é um presente, né? Realmente um presente. Você tem toda uma visão aí mais abrangente do negócio hoteleiro. E especialmente com uma pessoa como Klaus, que soube assim, cuidar bem da minha ânsia da juventude, me organizar ali no sentido de ser um bom coach. Então eu fiquei por aqui em torno de 1 ano, ou menos de 1 ano apenas, e fui para São Paulo. Foi onde eu fiquei aí, São Paulo, Rio, né? Mas isso foi em que ano? Isso aí certamente foi no ano 2000. Isso foi no ano 2000, a minha ida para São Paulo. Mais ou menos quando nós fizemos um evento de hotelaria no Brasil, estou em São Paulo, né, Marcos Valério? Não, foi por volta de 2000, 2001. 2000, não, foi depois, né? Foi aquela feira, hotel, o salão. Sim. Ai, meu Deus do céu. O Omar já estava lá, é 2006 aquilo, 2007. Assim, não, mas antes teve aquele da APV, né, da Associação dos Profissionais de Vendas, os workshops, nós fizemos Rio, Brasília e São Paulo. Sim. Sendo que o de São Paulo foi no Brasil, Tom. Eu só não lembro se é no início dos anos 2000. Né? Foi 2000 ou 2001, isso com certeza. O salão foi em 2006. E você sabe uma coisa interessante, você falando sobre essas empresas todas aí do Grupo Fiat, falando sobre o Klaus, eu me recordo nos anos 2000, a gente está falando agora há pouco o nome dele, eu vou repetir aqui. Eu me recordo o Mangerotti, Rodrigo Mangerotti, como executivo de contas, acho que da Accor. Sim. E eu na filinha na Fiat Alice para visitar o pessoal de vendas lá. Nós dois suados, terno e gravata, naquele nem um sol parecido com esse. Mas foi nos anos 2000 ali, comecinho, né? Rodrigo era um gerente de contas nosso na época. Eu era gerente geral do Mercury e ele era da nossa equipe comercial regional. Eu retrato que ele suava bem a camisa, eu suava junto com ele. Então ali foi o nosso começo ali, realmente, 2000. E assim, só para o nosso público, ele é muito atento a curiosidades. A Hilton criou uma marca específica para o Brasil, que é a Brasilton, que é a junção das palavras Brasil e Hilton. Isso é uma coisa inédita, né? A gente não tem casos similares com outras redes. Você lembra bem disso? Quando você chegou, já existia a bandeira Brasilton? Já. Eu não tenho propriedade para falar, porque esse projeto é anterior, mas esse, salvo engano, era o projeto dos Hilton Garden Inn aqui no Brasil, que foi gerenciado e dirigido pelo Tom Potter. Tom, que também aposentou esse ano agora. Sim. Também outro grande líder que eu tive. Tom aposentou como nosso vice-presidente aí de área, né? Vamos dizer, falo nosso pelo carinho todo, tanto tempo que eu saí. Grande hoteleiro, Tom Potter. Então, salvo engano, era o projeto da Hilton Garden Inn, mas para sair de Hilton Garden Inn e virar Brasil, aí eu não vou saber de direção. Mas eu achei muito interessante a ideia da rede Hilton de criar essa identidade, tropicalizar, na verdade, né? Criar uma marca brasileira para desenvolver hotéis no Brasil. Bom, já atropelei, deixa eu ir. Você, hoje, qual a grande diferença, qual os parâmetros que você faz em relação à hotelaria de rede, tendo como referência uma empresa globalizada, a experiência que você teve? Lógico, hotelaria dos anos 70, 60, 70 até os anos 2000 é uma. De 2000 para cá a gente sabe muito bem que modificou muito os parâmetros comparativos. Mas qual a grande diferença que você citaria entre a nossa realidade hoje, já com empresas com o perfil da Samba, e com empresas dessa hotelaria, vamos dizer, clássica, extremamente departamentalizada, com funções específicas, mobilidade de longo prazo na carreira, tanto vertical como oportunidades horizontalizadas. Como você vê isso? Olha, tem um artigo bem interessante mesmo, ele chama A Maldição dos Incumbentes, né? No caso seria a maldição das grandes empresas. E a maldição das grandes empresas, ela está atrelada a um modelo de negócio de extremo sucesso. Então, o modelo é de tamanho sucesso, e as empresas hoteleiras, a Hilton tem 100 anos, Marriott, enfim, as empresas têm aí muitos e muitos anos, e são modelos de extremo sucesso. E
quando você tem muito sucesso em algo, você acaba ficando, de certa forma, dependente daquilo, com pouco alinhamento para o novo. Eventualmente, algum projeto específico, né? Você vê algumas redes aí atuando em algum projeto específico, vários projetos, comprando startups, inclusive, a Raid comprou uma ou outra aí, mas o core business da empresa ele não muda, né? E esses modelos de negócio, eles vêm de um mundo que não é o nosso mundo de hoje, seja para o cliente, seja para o colaborador, né? Do lado do cliente, é bom entender que nós temos vários clientes. Nós temos um cliente que é o hóspede, o outro cliente que é o investidor. Aí a gente volta naquela perspectiva da plataforma, né? Essa plataforma bilateral, pode usar um exemplo do Uber. Se eu dou muito desconto, o motorista vai embora. Se eu dou pouco desconto, quem vai embora é o passageiro. Como é que eu equilibro isso? Então, essa pouca flexibilidade atrelada a um modelo de muito sucesso, especialmente dos anos 50 a 80, era de um universo onde você tinha um nível de inovação menor, necessidades menores, uma rede de concorrência menor, um mundo um pouco mais estável, né? Um pouco mais estável. Você não tinha grandes quebradores, assim, vamos dizer assim, empresa hoteleira, a margem de lucro é X ou Y. Empresa, né? O próprio Michael Porter fala, você tem lá a lista de margem de lucro de cada rede. Porque você tinha pouca mobilidade em relação à inovação, em relação à quebra de paradigmas, era um mundo estável. Hoje você tem tudo ao mesmo tempo, com um consumidor muito diverso, mesmo que utilize essa rede, você tem vários tipos de consumidores. E eu percebo que as grandes redes hoje têm um olhar ainda muito dentro do core business deles, por mais que existam variações. Agora que a gente criou a marca que atende o segmento A, o B, o C, o D, o E, o F. Essa é lifestyle, essa é o sei lá o quê. Mas esse olhar do modelo de negócio, a fundo é o mesmo. É o mesmo. Eu, por exemplo, escrevi um artigo há uns 2 anos, entrevistando a maioria dos CEOs nossos das grandes redes, foram 10 grandes, todas elas. Entrevistei gerentes médios dos hotéis, entrevistei os investidores e cruzei os dados. O que você entende do negócio, o que você entende, o que você entende. A disparidade é gigantesca. Ou seja, o que em geral essas grandes redes pensam sobre o modelo de negócio não é o que o investidor está pensando mais, não é o que o gerente médio pensa. E ao final você tem oportunidades, gaps de oportunidades. Ou seja, para lhe responder diretamente, essa perspectiva Lean, essa perspectiva de estratégias ágeis, no sentido de erra rápido, acerta rápido, muda rápido, ajusta rápido, é o que eu imagino que é a grande diferença, não com a Samba, mas com as novas redes entrantes, o pessoal aí crescendo bastante em cidades secundárias e terciárias, em função disso, entender que a marca não é tudo, até em teoria a marca é o que ela gera de valor no negócio, e valor ao final é caixa. Se essa marca custa caro e gera ineficácia a ponto de não gerar caixa, o valor da marca é zero. Então, para algumas cidades, talvez aquela gama de brand standards, talvez ter que plotar o metrô de Paris em Santana do Jacaré, não faz sentido, né? E as novas redes, talvez mais adaptadas a um mundo dinâmico, a um mundo mais fluido, elas acabam conseguindo encontrar o seu próprio caminho. Guilherme, esse trabalho que você fez é fantástico há 2 anos, né? Reunindo 3 elos aí que são importantes, né? Que são a visão da macro das redes que estão no mercado, o gestor ali da unidade e os investidores. Só faltou os hóspedes, o cliente, para a visão, né, assim, disruptiva, né, para ter uma visão geral. Isso foi um trabalho acadêmico ou foi um artigo acadêmico? Um artigo acadêmico. Você, né, sempre bom citar para o nosso público, você também é professor, né, então transmite também muito conhecimento para alunos, né, e pós-graduandos de turismo, hotelaria. Mas assim, consolidando a sua ideia, eu que sempre tive nesse meio, como gerente geral, entre a minha rede, o gestor da minha rede e o meu investidor, eu sempre entendi muito bem essa equação de desequilíbrio de entendimentos
do investidor em especial e o entendimento da rede hoteleira. E eu formulei uma ideia própria minha sobre isso, que é a seguinte: a grande rede, principalmente se ela está no capital aberto, você tem aí o valor das ações da empresa A, B ou C, não importa qual seja, ela tem uma preocupação com seus acionistas. O investidor hoteleiro de uma unidade, ele é um acionista, por assim dizer, daquela empresa, porque ele é um investidor. Exato. Só que ele não é acionista, ele não está lá na Bolsa de Valores, né? Poderia até ser convidado a ser, inclusive já dei até essa ideia, de convidar esses acionistas pequenos, médios e grandes a serem stakeholders. Então eles são, na verdade, investidores daquela unidade. Então vários me diziam o seguinte: o que adianta vocês terem esse crescimento enorme de valorização de mercado, essa visibilidade, melhor empresa para trabalhar, melhor isso, prêmio disso, daquilo, awards, se eu aqui no meu hotel vocês não estão remunerando o meu capital? Então, aonde que entra a minha, né? Onde é que está o meu ganho com tudo isso? Isso nunca ficou muito nítido, sempre foi um grande problema. E isso vai de encontro, acredito, ao conteúdo desse trabalho que você consolidou ao captar essas impressões. Eu tô certo na minha abordagem? Não, está correto. E especialmente, aí eu tenho 2 pontos dentro do que você falou que são bem interessantes. A sua experiência enquanto gerente e esse gerente médio, né, nesse modelo de negócio onde, de certa forma, um stakeholder importante, que é esse investidor da unidade ou o proprietário de um hotel, talvez tenha um olhar, o olhar para ele seja um pouco menor. A fórmula de sucesso, o único que consegue conectar os dois não é o modelo de negócio em si, não é talvez nem deliberado, é o gerente médio, porque o gerente médio ele recebe as dores de baixo e recebe as instruções de cima, e esse gerente médio é o cara que consegue dar a mão para os dois. Eventualmente, muitas vezes nesse modelo, esse gerente talvez possa não ter essa habilidade que o Martin tem, ou ser um cara ali que assume uma posição ou outra. Acontece também. Se ele assume a posição do investidor, na verdade ele está indo contra a rede. Se ele assume 100% da rede, na verdade o investidor vai expurgado dali. Então, a habilidade desse gerente médio é fundamental para qualquer modelo de negócio, seja na Samba ou seja nesse tipo Assino embaixo o que você está dizendo. O papel desse gerente médio, aliás, ele pode ser grande, médio ou pequeno, mas ele é o gerente que está ali representando a unidade, e eu me coloquei várias vezes nessa função. Você tem que dar as 2 mãos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É uma verdadeira arte de equilibrar pratos. Aquele cara que fica ali naquela cena, né, tradicional, Marcos Valério, de você equilibra aqui, corre, vai lá, né, do circo, né, que a gente... Então você tem que ter essa habilidade, tem que saber mostrar para as 2 partes que você não é partidário, você não é uníssono em relação a um dos lados, você está ali para que o negócio dê certo. Exato. O papel do gerente ou gerente do hotel é dizer para o seu investidor e para a sua rede também, é que você está ali proposto a fazer com que a coisa dê certo, que o hotel prospere, que os resultados sejam bons. Eles só serão bons se o hóspede estiver satisfeito, se você tiver uma boa reputação online, hoje em dia então nem se fala, você estiver remunerando, talvez não com expectativa, né, que aí é uma questão de criar expectativa. Qual é a expectativa? Ela é muito alta, média ou conservadora? Então você tem que remunerar o seu investidor, tem que estar fazendo um bom trabalho para a sua rede, de certa forma criando uma identidade de marca, uma boa visão de mercado, para que aquele mercado se abra para aquela rede em outras cidades, próximas ou na mesma cidade. É isso. Desculpa, Guilherme. E você acha que esse modelo de negócio, dessa forma estruturada, não é, que nós temos no Brasil, que praticamente representou a expansão territorial, não é, e quantitativa da hotelaria brasileira nos últimos 30, 35 anos, não é, que é essa junção aí do mercado imobiliário, não é, a unidade habitacional como um investimento
imobiliário e o resultado operacional da atividade hoteleira. Você acha que esse é o único caminho e esse é o caminho que vai dar ao Brasil a continuidade da oferta hoteleira em todas as nossas diferenças, tanto nos grandes centros, não é, como nas cidades de porte médio e para o interior adentro? A questão a questão não é a bomba, né? Como você usa ela, né? Então, eu acho que o modelo, ele é um bom modelo, mas ele se queimou muito no mercado em função de uma perspectiva, talvez, muito exacerbada na questão imobiliária, como os condotéis nos anos 90, como os multipropriedades atualmente, muito focados, o VGV, mas e depois que vender tudo, o que acontece? Então, um olhar muito focado nesse ganho de curto prazo, né? Então, isso mancha o modelo, porque você cria produtos que não são rentáveis por conta de uma decisão inicial. Nós vamos vender isso aqui por 400, 500. A gente tem um hotel em Ipanema que aqueles quartos lá de 24 metros foram negociados a mais de R$800 mil cada quarto. O preço de partida que já cria a possibilidade ou não do retorno. Porque quando a gente fala de caixa, né, inclusive eu acho que até traduzir errado, porque cash é dinheiro, né? Box é que é caixa, né? É cash, não é box, é caixa. Caixa é dinheiro. Então quando você fala de dinheiro, aí você vai pegar, como é que esse hotel a gente fez uma virada gigantesca com ele. Por exemplo, ele estava há 6 anos com uma outra rede, nunca havia dado lucro, nunca havia distribuído, tinha milhões de dívidas, hoje ele está lá com seus 40% de lucro líquido. Ótimo. Mas se você comparar com aquele valor investido, a taxa de retorno ainda é muito ruim. Só que o negócio tem um limite, né? Eu não tenho como fazer 200% de ocupação diária de R$4 mil. Isso não vai acontecer. É um negócio inestocável, né? E perecível. Então, o modelo precisa estar integrado. Ele é um bom modelo, mas um modelo de negócio, vamos dizer assim, eficaz, para mim, e até em teoria, é algo que gera equidade de ganho entre os stakeholders, gerando caixa de forma perene. Então não pode só o construtor ganhar no início, não pode só o hóspede ficar feliz, não pode escutar só o investidor. Então é um equilíbrio. O modelo é a única forma hoje de financiar empreendimentos hoteleiros, porque o Brasil o custo de financiamento é alto. Nos Estados Unidos você abre um Comfort Inn, um hotel qualquer de beira de estrada com juros muito baixos, né? Aqui no Brasil não é o caso. Mas esse modelo ele precisa ser melhor visto no sentido de gerar equidade de ganho, né? Eu vou te falar alguns pontos de geração de equidade. Hoje a gente fala muito sobre questões sociais, sustentabilidade, etc. Ok. Só que esse social, essa sustentabilidade, isso não vai vir sem o econômico. Mas o econômico por si, sem o social, também não funciona. Nenhum dos dois funciona sem a ética. Nenhum dos três funciona sem uma questão jurídica bem delimitada. Nenhum deles funciona sem fé pelo aquele negócio. Eu acredito que vai dar certo. Sabe? Então, nenhum deles funciona sem a estética. Então, puxa, tem o brand standards mesmo, tem uma questão estética, mas precisa ter um equilíbrio entre vários aspectos. Quando você força demais para um ou para outro, aí você está matando um modelo que tem tudo para ser um modelo de sucesso. Eu não sei se é o único, mas é o modelo que o país encontrou. O que eu acho que não é o modelo, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma coisa interessante, eu percebo. Fora desse modelo de condotel ou de multipropriedade. Você tem vários... Bom, eu sou um grande fazendeiro, plantador de soja. E por eu ser plantador de soja, eu acho que eu sou bom com hotel, fabricar carro, eu sou bom em tudo. Esse é o modelo do fracasso. Porque é uma pessoa que... não, vou colocar aqui para minha filha, eu vou deixar, eu mesmo toco, porque eu sou bom plantando soja, então a hotelaria vou ser o mega também. E esse é um modelo que dá errado. Né? Hotéis independentes,
sem a experiência do mercado de anos, por exemplo, sua. É o modelo Eike Batista, né? Vamos dar eu sou bom, eu sou X, né? Sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo, eu vou criar uma marca X para cada coisa e todos vão ser líderes de mercado na sua atividade. Mas é isso, sabe? Eu acho que é um modelo interessante que se retroalimenta, mas os stakeholders têm que ter algum tipo de equidade, né? Eu vou fazer uma pergunta que é uma introdução a uma fala que farei daqui a pouco, um convite novamente. Em outros setores da economia, o setor do agronegócio, a indústria, a distribuição, o atacado, o varejo, enfim, nós temos historicamente a possibilidade de empresas que, por um dado momento de maior capacidade técnica, financeira, elas expandem de uma maneira horizontalizada, ou seja, comprando outras empresas do segmento. Empresas menores, empresas que passam por alguma dificuldade de caixa, e etc. E tal. Então, esse é um processo histórico do sistema capitalista, né? Do processo da industrialização capitalista, de ir crescendo através de absorver outros iguais. Isso a gente vê pouco na hotelaria, não é? E muito pouco na hotelaria brasileira. Não é? Qual a sua análise a respeito desse momento tanque que aquele fazendeiro ou aquele industrial ou aquele grande comerciante que olha para a hotelaria e fala assim, não, eu sou um X e eu consigo dar mesmo dinamismo naquele negócio do que eu dei no que eu sou referência, isso a maioria das vezes não acontece, porque este não o faz exatamente na expansão do setor hoteleiro dessa forma horizontalizada, adquirindo outras empresas. É verdade. Dentro do segmento hoteleiro, a gente viu esse ano, os anos passados, algum tipo de fusão, de aquisição, isso aconteceu, né? Eu me refiro mais à hotelaria independente, né? Que nós temos as fusões das grandes redes, né? Ou médias, né? Em alguns casos aconteceu até com médias. Mas os independentes eles são um pouco mais resistentes, talvez por uma questão de apego, talvez, ou... eu não sei. Eu digo da expansão. O apego é quando você não abre mão daquilo que você tem, mas porque não são agressivos como os demais setores o são nessa percepção de crescimento. Eu não sei ele responder. Não sei se contaminados aí por um modelo que talvez tenha a impressão de falta de lucratividade, né? Impressão de direcionamento de esforços aí para um stakeholder em detrimento do outro. Não sei. Eu gostaria de opinar sobre isso. Eu rodo muito interior, viajo muito, falo muito com esse hoteleiro independente. E eu escuto muitas vezes os argumentos que o fazem levar a essa questão. Basicamente o que acontece com eles é o seguinte, eles dizem que não tem braço para pensar numa expansão e eles são muito territorialistas. Eles querem ser dominantes ali naquele mercado onde eles estão, uma mistura de zona de conforto com conhecimento do seu métier, da sua região. E quando ele sempre pensa o seguinte, se eu sair daqui, como é que eu vou fazer para tomar conta do meu negócio lá em... o Brasil é muito grande. Se eu estou aqui em Campo Grande, no Mato Grosso, como é que eu vou fazer para ir para Cuiabá cuidar do meu hotel de lá? Não, meu filho, né? Aí é aquela questão, tem meu filho, tem meu sobrinho, né? Falta um pouquinho do dinamismo que as redes têm, né? Dificilmente ele contrata executivos de mercado, ele familiariza muito a gestão dentro de é uma característica talvez do empreendedor brasileiro, né? Essa coisa de familiarizar os negócios. Então, isso talvez responda um pouco a pergunta do Marcos Valério. Não sei se... Não, pode ser. E nesse gap eu mais ou menos sentia que a resposta seria colocada como você fez e você também, Guilherme. Você acha que, devido a essas características que Martin disse e que são procedentes, não é? Mas que em outros setores essa questão da logística ela é superada pela questão sistêmica, não é? Você acredita que hoje, num cenário extremamente otimista, que o Brasil
nos próximos anos a nossa taxa de juro diminua, chega aos patamares dos chamados países ocidentais desenvolvidos, que volte a ter possibilidade do investidor ir lá ao banco e construir o seu próprio hotel, não é? Voltando, suprimindo esse modelo que veio como uma tábua de salvação. Sim. Você acha que está aí uma oportunidade de negócio, do negócio ser estruturado no modelo de franquia? Que já existe algumas. Não, claro. Assim. Não, essa perspectiva de fundos de investimento, family offices, na busca por ativos hoteleiros que sejam gerenciados aí por redes, independente de qual rede for, isso é real, isso tem acontecido bastante. A gente tem, inclusive pessoalmente, muito relacionamento aí com alguns deles, né? Nessa busca por ativos desse formato, nessa distribuição. Isso tem acontecido sim. Eu estava pensando mais nessa perspectiva de um investidor pequeno, mas através de um fundo, através de um family office razoável, isso já tem acontecido sim. E eu acho que é uma alternativa muito inteligente, ou talvez mais ainda do que comprar apenas um apartamento. Você entrar num fundo que tem vários hotéis, num fundo que tem apartamentos para aluguel, num fundo que tem galpões, num fundos imobiliários. Eu acho que o seu capital ele fica ali mais bem distribuído, talvez seguro e talvez incluindo uma governança que esse investidor sozinho, imagino que possa ter mais dificuldade, né? Quando o Marta comenta sobre o pessoal do interior, em geral no Brasil a gente tem um problema de governança, né? O próprio Schumpeter ele tratava duas figuras diferentes. O empreendedor era diferente do investidor. O empreendedor é quem tinha ideia e o investidor é quem dava dinheiro para ele colocar ela em prática. Aqui no Brasil a gente tem mania, principalmente em empresas menores ou familiares, de o investidor tem que ser investidor, executivo e conselheiro. E não existe essa necessidade, né? Um negócio profissionalizando, eu queria muito trazer alguém muito melhor que eu e colocar no meu lugar. Por que não? Por que não? Porque é cadeira cativa. Então, isso também cria dificuldades para o negócio, né? Uma visão, de certa forma, até míope do investidor. Você sabe que, mudando um pouquinho, mas só para dar um exemplo, talvez similar, a gente estava conversando com um investidor de um hotel e ele me perguntou assim, essa rede é boa ou é ruim? Ele perguntou para mim, eu falei, eu não sei, não sei falar. Eu nunca me hospedei no hotel dessa rede, eu sei que ela é grande, tem mais de 40, 50 hotéis, é uma rede grande, conhecida, mas para saber se ela é boa ou ruim, eu vou te fazer uma pergunta retórica. Você mesmo responde, não precisa nem externar a sua resposta e você mesmo vai ter a própria resposta que já está contigo. Vocês têm uma reunião mensal de resultado? Temos. Eu falei, essa reunião ela é mais, vamos dizer assim, PowerPoint ou Excel? Ele falou, nossa, é horroroso. Eu falei, mas por quê? Não, é porque é PowerPoint. Eu falei, mas você nunca percebeu que estava faltando alguma coisa de governo? Não, você falando agora, eu percebi que a gente não tem governança nenhuma. A gente escuta ali um PowerPoint, a gente não decide, a gente fica ali de papo, cada um fala alguma coisa para passar o tempo e acaba. Então, assim, eu acho que a gente tem um problema de governança. Quando você está atrelado a um fundo, você tem um direcionador, você tem um drive, você tem uma governança associada. Então, pode ser, sim, uma boa alternativa, né? Especialmente para investidores menores e médios aí que não precisam de mais profissionalização, né? Independente do capital disponível para cada um deles. Muito bom, Guilherme. Eu queria falar um pouquinho, né, para a gente não deixar o tempo correr, a gente não seguir o nosso roteiro. Eu queria falar um pouquinho da Samba Hotéis, né? A gente sempre fala, né, um dos objetivos do podcast é exatamente promover bastante o hotel, no caso, ou a rede, enfim, do nosso convidado, né? Então, hoje você traz soluções completas para o seu investidor, através de franquia e hotelaria modular. Você tem bandeiras que a gente estava falando aqui antes da gravação, que eu considero incrivelmente bem boladas e marcas excelentes, que é a Samba, que já é a holding, né, o nome da rede, e a bandeira Bossa Nova, hotéis com a bandeira própria Samba in the Box, que é um conceito de hotelaria modular, que foi um trend que aconteceu num passado recente, quando a gente teve umas ideias de fazer hotéis em containers, etc. E uma solução de consultoria ampla que você dá, que é a Samba United.
Então, isso está em permanente evolução dentro da Samba. E eu queria colocar algo também interessante que todos saibam. Você está presente em 4 continentes. O mundo tem 5. Só falta você chegar na Oceania. Né? Você está nas Américas, né? Na América Latina, no caso, no Brasil. Você está na Europa, já com brand em Portugal, com uma associação com uma rede portuguesa, a AMA Hotéis. Você está na África, em Moçambique, que é um braço dessa mesma rede, por ter sido uma ex-colônia portuguesa. E você está na Ásia, né? No Oriente Médio, no caso no Líbano, com um hotel icônico, ao meu ver. É um hotel muito bom. Que foi o Bossa Nova chegar na cidade de Beirute, agora, infelizmente, aí numa região bastante problemática em função do conflito aí que está em andamento, mas ainda assim é uma abertura de mercado. Na Paris do Oriente, né? Que é Beirute, uma cidade belíssima. Como que está sendo o seu target em termos de crescimento para todos esses continentes, todos esses hotéis? Como é que está a Samba hoje no quesito? Aliás, aproveito para mandar um abraço para o Wagner Sardinha, né, que está aí, se juntou aí à equipe da Samba, acho que ano passado, né? Então trouxe com certeza um profissional de grande, né, de uma grande reputação no mercado hoteleiro, e vai ajudar muito nesse desenvolvimento. Queria que você falasse um pouquinho disso também, né, da Samba. Tá bom. Como que ela está, para onde ela vai e como é que foi esse desenvolvimento tão bacana no exterior? Não, o nosso foco principal, obviamente, sempre foi crescer por aqui, né? Mas as coisas acontecem, o networking acontece, você tem aí possibilidades que também você não pode abrir mão delas, né? Essa oportunidade de Beirute foi muito curiosa, porque foi logo no início da empresa, de investidores que eu conhecia na minha época da Hilton, que gostaram tanto do nome Bossa Nova, que me convidaram a dar um pulinho lá para a gente desenvolver um hotel em conjunto, que é esse hotel, Bossa Nova Beirute. É um hotel num bairro bem bacana, chama Sine El Fil, um bairro classe mais alta, né? O hotel é um hotel boutique. Ele tem são 3 torres dos próprios investidores, uma torre como se fosse escritórios compartilhados, como se fosse um Regus, uma torre residencial e a torre do hotel que se conectam no subsolo. Então esse hotel aconteceu ali em 2015, né? Eu até lhe comentei sobre outras oportunidades que foram surgindo ali na região, acabaram se concretizando. A gente obviamente precisa focar, né? Não tem interesse em abrir hotel por abrir, né? As parcerias que aconteceram a nível mundial são parcerias importantes na questão da distribuição, vendas cruzadas. Então, quando eu tenho parceria com essa determinada rede de hotéis em Portugal, então eu estou vendendo melhor o Rio, eu estou vendendo melhor Salvador, eu estou vendendo melhor Lisboa para eles. Cross-selling é algo importantíssimo na hotelaria, né? Eu acho que fundamental, né? À medida que a rede vai crescendo, você vai gerando aí mais oportunidades. Eu costumo dizer para os investidores, a marca é legal, seja, né, uma marca, qualquer uma, pode ser uma marca interessante, mas a hotelaria ela vive de um negócio que é B2B, é empresa com empresa, né? Então, seja no mercado de lazer, seja no corporativo, seja tripulações, seja grupos e eventos, é um negócio B2B. Então, se você consegue conectar, você acaba tendo bastante resultado. Para nós foi impressionante o resultado dos 2 hotéis. De Beirute sempre foi por conta da comunidade libanesa aqui, então o número de visitantes que a gente tem para lá, de excursões, é muito grande, né? A parceria e abertura, inclusive, da Embaixada do Brasil lá pelo nome ser Bossa Nova, sempre tive reuniões lá com a equipe da Embaixada, até com o embaixador, mas também os hotéis de Portugal, em função dessa, né, Lisboa, Rio de Janeiro, Salvador, são áreas ali que a gente tem muito a trabalhar. Agora, o nosso foco em si é de fato o Brasil, de fato oportunidades que nós temos em fazermos viradas de chave, sabe? Para nós importa a escala, mas importa menos do que necessariamente gerar retorno para aquele empreendimento. Não importa pegar um hotel que eu sei que não vai dar certo, né? Não importa construir um hotel. Hoje eu tive uma reunião, um hotel no Nordeste. A minha conta é ao contrário. Falei, olha, esse hotel de 140 quartos, ele tem essa potencialidade, aqui é o estudo de viabilidade, ele tem essa potencialidade. Então,
para sua taxa de retorno chegar a 20% com um custo de oportunidade de 15%, seu hotel tem que custar tanto. Eu não consigo fazer um hotel por tanto. Então não faça um hotel. Faça outra coisa. Certíssimo. A conta é inversa. Então a gente tem essa perspectiva de buscarmos hotéis, especialmente no Brasil, cidades secundárias, terciárias, mas temos em cidades primárias, como BH, como Rio, está chegando em São Paulo ano que vem, mas o enfoque é fazermos viradas de chave, sabe? Eu tenho muito mais preocupação em ver o investidor satisfeito com aquele investimento e ele me recomendando depois de um bom trabalho do que crescer a marca em escala, mas não dormir um sábado à tarde porque todo mundo brigando comigo ali o dia inteiro por conta de questões erradas. Sobre modelos de negócio, como você estava falando, um ponto que é fundamental não é nem necessariamente se o hotel é lucrativo ou não é lucrativo. O fundamental é a percepção de valor do investidor no seu negócio. Você pode ter um hotel que é lucrativo e que a percepção é baixa, você pode ter um hotel que dá prejuízo e que a percepção é alta. Nessa segunda opção, se ele entender que você está dando o seu 100% dentro das possibilidades, ele vai te valorizar. Ele sabe que amanhã a gente vai alcançar algo maior. Não é uma questão de dar lucro é bom, deu prejuízo. É óbvio que você tem que dar lucro. Mas essa caminhada, se a gente está de braços dados com o investidor, a valorização é natural. O lucro vai acontecer, né? E por outro lado, você tem um hotel lucrativo, mas a percepção é ruim. Por quê? Porque o relacionamento é ruim, porque você dá lucro por osmose, né? O mercado está tudo bom, você também está bom. Né? Talvez seu market share é baixo, mas você dá lucro. Então, essa perspectiva de andar de mãos dadas com o investidor é muito mais importante do que o lucro em si, porque essa união de marca, né? De administradora, investidores, fornecedores, colaboradores, de mãos dadas é o que vai gerar o lucro logo à frente. Você, só antes de passar para o Marcos Valério encerrar, né, fazer o fechamento, eu abordando isso que você falou, você não acha que o investidor brasileiro ele é muito acostumado a retornos muito rápidos? Assim, certa ocasião, eu conversando com uma pessoa que estava por fazer um grande negócio no Rio, alugar um galpão, uma área muito grande, nada a ver com hotelaria. Ele me disse o seguinte: nos Estados Unidos, a gente nunca faria um investimento dessa monta, a não ser que o retorno fosse muito alto e muito rápido, que é o caso de vocês. Meu sócio brasileiro, ele me trouxe para esse negócio, dizendo que nós vamos ganhar muito em pouco tempo. Nos Estados Unidos, a gente ganha perenemente, como você falou, mas a curva de retorno, o payback, é longo. Uhum. A gente valoriza mais a perenidade e a viabilidade do negócio nessa linha, nessa ótica. Uhum. A nossa conta no Brasil, quando você fala de um payback na hotelaria de 7 anos e meio, isso, que é totalmente razoável dentro de qualquer perspectiva global, aqui as pessoas acham uma eternidade. Né? Como assim? Né? Já não é para remunerar um investimento no capital depois de 2 anos, 2 anos e meio. Então a gente tem também uma nuance aí de mercado que dificulta um pouco essa relação com o investidor, né? Principalmente com o pequeno investidor. Com certeza, esse investidor de condotel principalmente, né? Eu acho que falta para nós aqui, nós todos aqui no Brasil, a análise, né? Análise. Então, quando a análise é rasa, você parte para uma questão dual, né? Tá bom Sim. ou tá ruim, preto ou branco, legal ou não. E são duas questões que andam juntas, que tem uma relação dialética, uma relação de interdependência, que é a fé e a ação, né? Então, a fé e a prática. Quanto mais você pratica, mais você tem fé. E quanto mais você tem fé, mais você pratica. A gente precisa acreditar e precisa trabalhar. Não adianta, eu acredito que eu vou ganhar mês que vem. Não, você precisa de uma maturação, você precisa da prática para chegar nisso que você acredita. E quanto mais você trabalhar, mais você vai acreditar. Então, essa relação do dia a dia, que se resume na maturação de um negócio que é de longo prazo e que o retorno é imobiliário, dentro do negócio imobiliário o retorno é de longo prazo. A remuneração da hotelaria ela está no vale, como eu falei no início da conversa, né? Para atingir o pico ou os picos, você precisa de tempo, né? Então, esse pico imobiliário é o seu grande ganho. A operação hoteleira ela está no vale para garantir minimamente como se fosse um aluguel, um pouco mais, etc. Mas a break-even, né? Tá no break-even. A operação hoteleira está aqui para cuidar do vale, para você atingir um novo pico.
Se fosse um prédio de escritórios, um galpão, etc, etc, talvez você não teria o apelo, talvez você não teria a valorização daquele prédio como um hotel. Então a hotelaria tem essa função do vale, tem uma função de valorizar aquele ativo como um todo, né? Mas é um negócio de médio prazo por si. Muito boa explicação. Antes de fazer a última pergunta, no portfólio da Samba, você tem empresas, como é o caso, por exemplo, do hotel em Beirute. Ele é um empreendimento de um grupo empresarial, certo, não é? Um familiar ou, enfim, acionistas. No portfólio, então, da Samba, você tem todos os modelos hoje, hotel que você administra, com marca sua, ou marca do próprio hotel que você faz a gestão, e condotéis. Hoje você está atuando em todas essas frentes. Isso. A maioria dos hotéis, a grande maioria, salvo 2 ou 3, são administrações 100%, né? Que a gente administra de A a Zinco, né? Vamos dizer assim. Um centro, né? Administra o hotel como um todo, com as nossas marcas. 2 ou 3 nós temos essa perspectiva de franquia, como por exemplo é Beirute. Agora, dentro do tipo de investidor, nós temos investidores de condotéis, né, de modelo condotéis, compra apartamento. Nós temos investidores únicos, nós temos grupos de investidores e nós ainda não temos multipropriedade. Esse modelo a gente ainda não tem, né? A gente até já tivemos boas oportunidades, mas eu costumo dizer que o nosso destino é uma corrida para a origem, né? Porque se eu saio correndo e paro de olhar para trás, eu perco o sentido, o propósito. Então, o meu negócio é remunerar bem o investidor. Quando eu entro em um negócio, por exemplo, de multipropriedade que já me foi oferecido, que é puramente vender apartamento, eu saio do meu propósito. Pode ser que haja, eu estou dizendo os que apareceram para nós são perspectivas de vender apartamento. E o negócio, eu pessoalmente não consegui ver a viabilidade. Nesse a gente não entrou. Então, apenas multipropriedade por hora a gente não participa. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O papo foi excepcional, realmente muito bom. Está de parabéns. Temos mais uma coisa em comum, além de trabalharmos na hotelaria. Eu também sou formado em História, então o papo foi enriquecedor também pessoalmente para mim. Bom, no início eu falei sobre perspectivas, né? Antes de você responder, quais são as perspectivas que você tem para o Grupo Samba no mercado nacional e no internacional, né? Diante de estar, como o Martin disse, a 4 continentes, e que venha o 5º, né? E que venha também todas as 5 regiões brasileiras, que vocês possam estar lá também, geograficamente. Mas, enfim, antes de você falar sobre essas perspectivas, eu quero aproveitar e te convidar pessoalmente, né? Eu digo que não é um convite, é intimação que nós fazemos. Dia 24 de novembro, na próxima, sem ser essa sexta-feira, a próxima, estaremos realizando mais uma edição do Encontro da Hotelaria, que será o 22º encontro. Lembrando que o evento, desde 2012, ele é itinerante, passando, né? Já passou por diversas cidades importantes de Minas Gerais, e ele chega agora no dia 24 na cidade de Sete Lagoas. Então seria uma honra tê-lo participando do evento, levando seu conhecimento, levando sua expertise, sua experiência e fazendo essa grande rede que o encontro tem esse objetivo, ser realmente um momento de network e oportunidades. E além de Sete Lagoas estar recebendo a 22ª edição, estamos realizando ele também num local extremamente icônico, extremamente diferente, não é? Normalmente se faz o evento, não é, em salões de hotéis ou salões de eventos, centros de convenções. Estaremos realizando ele no Monumento Estadual da Gruta Rei do Mato, não é, que é um dos atrativos turísticos não só de Sete Lagoas, mas de toda Minas Gerais e do Brasil. Claro, não vai ser dentro da gruta, vai ser no... Já me perguntaram isso, mas como é que vocês vão fazer o evento dentro da gruta? Vai ser lá dentro. Mesmo. Né?
mas está dentro do contexto e quem quiser visitar a gruta vai ter uma ótima oportunidade. Bem legal. Todos são convidados. Então, gostaria de contar com a sua presença, Guilherme, prazer. e do maior número possível dos seus parceiros, colaboradores. Claro. Não é? A gente sabe que a agenda é um pouco complicada, não é? O deslocamento, mas aqueles que tiverem oportunidade, com certeza será um momento de grande enriquecimento, de valorização, não só da hotelaria, mas principalmente dos profissionais que fazem a hotelaria acontecer, como você. Vamos lá. Antes das suas considerações finais, já faço o agradecimento por você estar aqui e tomara que tenhamos outras oportunidades. E as perspectivas de 2024, quais que são? A gente está bem animado com 2024. A perspectiva nossa da hotelaria, até após a nossa reunião do FOB, lá com todas as apresentações que a gente teve agora, a gente entende que a ocupação ainda tem algum espaço para crescimento. A diária média talvez ela vai se arrefecendo pouco a pouco, em função de ter crescido tanto, né? A gente já atingiu aí níveis importantes de diária média. Agora, isso como algo geral dentro da hotelaria, especialmente na Samba, como nós esse ano abrimos 5 hotéis, são 5 hotéis que estavam em um momento mais delicado, vamos dizer, né? Então, para nós e para esses hotéis, o crescimento ele vai ser muito grande, né? Quando a gente compara esses hotéis ano a ano, né? Vou dar um exemplo desse hotel de Ipanema. Esse hotel a gente está com a gente há o 3º ano agora. Ele fez 2,5 vezes a lucratividade do ano passado, que fez 2 vezes a do ano retrasado, porque ele estava em ostracismo. A base inicial era ruim, né? Era muito ruim. Então, a gente está fazendo um bom resultado, mas para esses novos hotéis que estão ali, vamos dizer, no início aí de jornada, o crescimento ele é muito grande. Em geral, a gente tem visto esse arrefecimento da diária média em hotéis mais maturados, como, por exemplo, Cabo Frio, que nós temos ali um hotel já bem mais maturado, e alguma margem de crescimento em ocupação. É por onde a gente vai trabalhar, especialmente numa melhor gestão aí do nosso revenue management, né? Da gestão de precificação, de inventários. Acho que a gente ainda tem oportunidades ali de cobrir alguns gargalos. Não percebo assim grandes crescimentos, mas o crescimento da Samba em si virá através dos novos hotéis. Então a gente tem uma excelente expectativa aí para o ano de 2024. Não por chegar a 20 e poucos hotéis, 20, 25 hotéis, eu acho que isso é um caminho natural, mas chegar aos 25 hotéis com 99% deles rentáveis e oferecendo um market share acima da média de mercado, né? Enfim, sem entrar em números, mas para nós aí é parte do dever cumprido, né? E como a gente tem oportunidade, é por onde a gente está indo. Então, muito felizes e especialmente dos colaboradores da Samba que estão conosco aí há tanto tempo. A gente tem colaboradores de longa data, poder ter a oportunidade de surfar essa onda depois de uma construção aí tão longa, uma década, né? Não é tão pouco tempo assim. Isso com mais oportunidades, com mais cargos regionais, mais diretorias regionais. A gente fez um trabalho de desenvolvermos os números 2, agora números 3, abrimos mais diretorias regionais. Isso é muito bom, porque vai trazendo pessoas melhores, com remunerações melhores, com participação no lucro, com possibilidades de ascensão na empresa em si. Isso para nós eu acho que une, sabe, os stakeholders, os colaboradores, os investidores e executivos, o próprio a própria rede como um todo, ele vai crescendo em consonância. Guilherme, o seu time hoje é composto de quantos? Nas 20 unidades? Não. Hoje 19, eu acho. 19 hotéis. Hoje, analisando o headquarter da Samba e os nossos 2 escritórios, vamos dizer assim, que é o nosso time corporativo, porque é bom fazer essa divisão e entender o tamanho da empresa e o tamanho da empresa com os colaboradores dos hotéis, né? Hoje a Samba aqui tem cerca de 43 colaboradores aqui. Nós temos 8, 9 pessoas de São Paulo vendas,
7, 8 Rio de Janeiro vendas. E aí quando você soma a equipe comercial do corporativo, dos hotéis, né? Quando você soma toda a estrutura dos hotéis, aí a gente vai chegar facilmente a uns 550, 600 colaboradores. Mas é bom dividir para entender, né, o que é o headquarter. Não, o negócio que você administra envolve esse exatamente. número de pessoas. E é um negócio, se eu puder fazer tem um tempinho? Tem, Sim, claro. claro. Uma analogia que eu faço internamente na Samba sobre a hotelaria, o livro Drácula, ele é um livro que enaltece o Império Britânico, né? A finalidade do livro Drácula é o poder do Império sobre o mundo. E eu faço uma analogia muito grande com a hotelaria nesse sentido, porque o Drácula, quando ele ia para a Romênia, para a Transilvânia, ele ia de trem, né, e passava por várias estações. E a cada estação que se distanciava de Londres, o trem atrasava alguns minutos mais, porque Londres era o lugar perfeito. E as estações se distanciando, você tinha lá vários defeitos, né? Então essa era uma visão imperialista. Apesar de nós sermos uma rede, a perspectiva que nós temos é que as unidades de negócio, elas não sejam totalmente dependentes desse império, vamos dizer assim, a ponto delas falharem. Porque se as unidades de negócio não se auto-regulam, se as unidades de negócio não têm qualquer inovação de baixo para cima, essa dependência com 25, 30, 40, 50 hotéis, ele vai morrer. Na verdade, vai ser um punhado de hotéis com um nome, né? Então, a minha perspectiva é não ter esse olhar do Drácula, onde as unidades de negócio ou as estações, elas vão se deteriorando à medida que se distanciam de nós. Mas que elas... porque, na verdade, a rede são eles, né? Nós somos aqui apenas um escritório, né? O escritório que tem suas responsabilidades, seus centros de serviço compartilhado, tudo isso. Mas a entrega para o hóspede é lá na rede. Então, esse olhar das unidades de negócio e do escritório corporativo, dessa relação de interdependência, ela é fundamental na Samba, é a nossa consideração lá. Muito bom. É a primeira vez que eu ouço uma analogia feita com o executivo hoteleiro, como você fez agora. No famoso Bram Stoker, irlandês, autor do Conde Drácula, né? Vlad Dracul, né? Como é o nome do nosso digníssimo Drácula, e realmente a ideia por trás sempre foi essa de enaltecer o colonialismo, o imperialismo britânico em suas diversas braços e extensões. Só para responder o Marcos Valério, finalizando, fechando o nosso podcast de hoje, Samba Hotéis só não está presente ainda na região norte, nossas 5 macro-regiões, né? Temos hotéis no Nordeste representado por Salvador, na região Sudeste, né? Você já citou todos do Rio, Itaboraí, Três Rios, Ipanema, né, no Rio de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis. Você está aí, Jacarepaguá. Exatamente, os 3 rios que eu citei. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, com um Vintage no centro, mais um hotel, ali o Wimbledon, que é o Samba Centro. Também Betim. Ainda na região Sudeste, Linhares, Espírito Santo. E na região Sul, Guarapuava, no Paraná, e Laguna, em Santa Catarina. Se eu tiver esquecido algum... sim, você citou região Centro-Oeste, o hotel em Três Lagoas, isso, que é a próxima atração aí agora na sequência. Na sequência, né? A região do agro, nosso grande agro brasileiro. Isso. Além das operações que nós citamos aí fora do Brasil. Ou seja, 4 continentes, 4 macro-regiões do Brasil e 2024, celebrando 10 anos de fundação em grande estilo da Rede Samba, certamente. Uma década. Celebrar com os colaboradores e esse crescimento. Guilherme, muito obrigado por sua presença. Estenda lá um abraço a todos da família Samba. Já estive lá no seu escritório corporativo, que realmente é muito bacana, muito bem ali perto ali da Rajagabá, ali na Barão, né? Na região da Barão, no E aguardamos vocês lá no Encontro Hotelaria, daqui a 10 dias. Tá bom. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a todos os nossos queridíssimos hoteleiros e
admiradores aí da hotelaria, da hospitalidade, muito obrigado por estarem conosco em mais essa edição do nosso podcast Gestores da Hotelaria, e até o próximo programa. Prazer.